cumprimentar a mesa, na pessoa do vereador, excelentíssimo vereador Ivaldo Rodrigues, que dirige esses trabalhos. Agradecer a presença da comissão desta Câmara, que esteve em Paço Fumiá e que nos convidou para esta audiência pública. Quero ser bem breve, na verdade apenas exacerbar minha posição, no sentido de que Paço Fumiá está de portas abertas. Até fazer aqui um trocadilho, Paço Fumiá dará todos os passos necessários para que a metropolização de fato aconteça. Porque do ponto de vista jurídico, está consolidada, existe a lei. E dizer que a necessidade da metropolização é porque, na verdade, nós já vivemos todos os problemas inerentes às grandes regiões metropolitanas. E não temos as ações que essa metropolização de fato, se tivesse efetivada, traria para a população de Paço Fumiá, de São José de Ribamar, de Raposa, de Rosário, de Mangabeira e de São Luís. O vereador, excelentíssimo vereador de São José de Ribamar, Nobre até, frisou muito bem que a região de São Luís concentra mais de 40% do PIB. Também concentra muito mais da metade dos grandes e graves problemas sociais que nós passamos. O trânsito caótico, o transporte coletivo caótico, a saúde deficiente, o problema da degradação ambiental aviltante, o crescimento demográfico aceleradíssimo, a especulação imobiliária. E para isso, nós não temos tido nenhuma política pública eficiente na grande ilha de São Luís e nos outros municípios que, com certeza, virão fazer parte da região metropolitana. O problema do lixo é um problema seríssimo. E como morador de Paço Fumiá, como legislador de Paço Fumiá, digo para vocês com toda a convicção: Paço Fumiá não tem como resolver esse problema se não existir a metropolização, se não se fizer esse consórcio desses municípios para resolver. São José de Ribamar, também tenho certeza, não conseguirá resolver esse problema. Raposa não conseguirá resolver esse problema. São José de Ribamar, Paço Fumiá e Raposa, por exemplo, todos os registores respondem judicialmente em função da questão do problema ambiental decorrente da existência de lixões, porque não tem aterro sanitário, porque não tem usina, porque não tem nada. A coleta e o despejo do lixo é feito de forma arcaica ainda. Então o Paço Fumiá estará, através da sua Câmara, à disposição de todos os outros legislativos para que essa questão ela saia apenas do debate político. Friso também aqui o que foi dito pelo vereador de São José de Ribamar e o que eu falei na Câmara de Paço Fumiá quando a comissão esteve lá. Eu sonho, eu espero, eu quero muito que este debate, que esta questão ultrapasse o processo eleitoral de 2014 e que de fato a discussão venha para que se resolva esse problema. Esse é o clamor de Paço Fumiá, não é o clamor da classe política não, é o clamor da população, da sociedade que sofre. Como falou o presidente do TCE aqui da Universidade Federal do Maranhão, São José de Ribamar e Paço Fumiá, por exemplo, vive um consórcio, ainda tem intuitivamente, sem nenhuma forma de legalização. As mulheres de Paço Fumiá praticamente têm seus filhos em São José de Ribamar, porque nós não temos maternidade em Paço Fumiá. O único hospital público, não é hospital, é uma unidade mista que existe em Paço Fumiá, do governo do estado do Maranhão. Ou seja, nós não temos serviço público de saúde próprio no município de Paço Fumiá, a não ser alguns postos de saúde que atendem de forma ainda bem capenga e ineficiente. Tudo isso não por culpa da atual administração, mas pelo acúmulo de administrações desastrosas que passaram por aquele município. E que agora, sinceramente, sem a ajuda dos outros municípios, sem esse consórcio, Paço Fumiá dificilmente conseguirá dar à sua população a resposta que se espera nesta nova administração. Então vamos olhar, não para a questão política, vamos olhar para o anseio das pessoas que realmente precisam dessa nova política em nossa região. Muito obrigado.